figura do pai tem muita importância para o desenvolvimento psicológico, mas você pode perguntar como? Vamos falar sobre isso. Não é raro ver crianças que chegam para o psicólogo ou para alguma psicóloga com queixas e problemas ligados extremamente ao ambiente familiar. Eu não atendo crianças, eu acabo atendendo adultos mesmo, mas é incontestável que na psicologia como ciência, o ambiente interno da criança, né, ou seja, aquilo que a forma como ela se vê, aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, está muito ligado ao ambiente externo dessa criança, ou seja, as figuras dos pais, né, o ambiente com que ela é criada ou ela é educada, né, principalmente a figura dos pais, que são as pessoas que mais convivem com essa criança. Então, o Dia dos Pais está chegando e nada mais justo do que a gente falar sobre a importância da figura do pai para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, para a gente exaltar realmente os nossos papais. Nós vamos falar sobre a importância paterna para o desenvolvimento psicológico, cognitivo da criança. Entenda, esse vídeo não é para trazer um peso para você. Eu sei que tem muitas pessoas que não conviveram com seu pai ou têm a ausência do seu pai ou podem até ter convivido bastante, mas hoje, infelizmente, fisicamente, você não tem o seu pai. A ideia aqui é realmente trazer informação, é psicoeducar as famílias ou as pessoas sobre a importância da figura paterna para o desenvolvimento da criança no olhar psicológico. Olha que interessante. Então, antes da gente começar a falar sobre a importância da figura do pai, eu preciso destacar duas coisas. Primeiro, a gente sabe, e é muito importante falar sobre isso, que o papel do pai ele passou por muitas mudanças e tem passado e vai passar, né, por muitas mudanças na sociedade que a gente tem vivido, tá? Então, são grandes mudanças mesmo, não são poucas mudanças, né? Se você vê a figura do pai há uns 30 anos atrás, é diferente da figura do pai que a gente vê hoje, né? Então, são mudanças mesmo sociais que a gente passa. O distanciamento dos homens com os outros membros da família pode trazer fragilidade do vínculo entre pais e filhos, tá? A segunda coisa que eu acho importantíssimo de ser falado é que a gente precisa pensar mais sobre a função do pai, né? Como essa figura é importante para o desenvolvimento cognitivo e psíquico de uma criança. Então vamos lá, quais são as importâncias do pai para alguém ou para uma criança em desenvolvimento? Eu destaquei 4 coisas importantes para a gente falar aqui. A primeira, o papel do pai é importante para o desenvolvimento cognitivo e social da criança. Então, se você é pai e está me ouvindo, se você quer que os seus filhos tenham relacionamentos saudáveis futuramente, você precisa exercer a sua relação com o seu filho. Então, eu falo de relacionamentos interpessoais, tanto para amizades quanto para relacionamentos amorosos futuros também, que os seus filhos vão ter. A importância do pai para essa função social da criança. 2. Na adolescência, a figura do pai é importante para estabelecer limites. Então, quando um adolescente ou uma adolescente cresce com a figura do pai muito bem estabelecida, ela tem mais facilidade para assimilar as regras sociais, né? Como ela deve se comportar, o que ela deve fazer frente a outras pessoas ou a um determinado ambiente, né? Onde tem regras sociais. Terceiro, a ausência dos pais ou da figura paterna, né? Eu não falo só de um pai biológico, mas da pessoa que realmente exerceu a paternidade, né? Para algumas pessoas, ela vai formar um desenvolvimento sobre a forma da ideia de que as pessoas são amadas. Então, futuramente, pode ter impactos na autoestima. E eu não falo só de se olhar no espelho e dizer, nossa, como eu sou bonita, como eu sou um gato, né? Não só essa imagem física que a gente estabelece com a autoestima, mas também no sentido de realização. Então, se você se achar capaz de realizar algo, né? Então, infelizmente, as crianças que não crescem com a imagem do pai ou com a figura do pai, elas podem ter uma desvalorização de si mesmas. 4.
As pesquisas recentes mostram que a presença da figura paterna ajuda a afastar a obesidade. Olha só, tem um impacto de saúde de fato, né? Então, fora outros problemas e transtornos psicológicos também que existem. Para finalizar, eu queria trazer um dado que é muito triste realmente para nossa nação, né? A gente como brasileiro de fato, mas hoje existem 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Esse foi uma pesquisa, uma publicação que eu vi do ano passado, de 2019. Então tá o mais atualizado possível, né? E outras tantas crianças que mesmo tendo o nome do pai na sua certidão, no seu RG, não tiveram a figura e a imagem do pai na sua casa ou o ambiente que a pessoa cresceu. Então aí está a importância e o alerta que eu deixo aqui para que os pais exerçam uma paternidade responsável. Não só para a gente evitar uma futura geração que vai passar por alguns transtornos psicológicos, né? Uma forma talvez de prevenir, né? Alguns transtornos psicológicos, mas também para a gente evitar problemas muito sérios sociais, né? Recorrentes justamente desse abandono da paternidade, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque realmente problemas sociais são muitas vezes recorrentes dessa ausência da paternidade e são problemas que a gente tem, infelizmente, no Brasil. Então, a ideia aqui, realmente, como eu falei, é a gente exaltar a figura importantíssima dos pais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como pessoas, né? Para o nosso desenvolvimento físico, para o nosso desenvolvimento psicológico saudável. Né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? É muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Comenta aqui embaixo também qual o principal desafio de ser um pai. Se você é um pai, comenta aqui qual o seu principal desafio de exercer a sua paternidade. Eu também queria te convidar para que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir sobre isso. É importante que a gente fale sobre isso, principalmente porque o Dia dos Pais está chegando e eu queria deixar aqui a minha homenagem ao meu pai, a essa figura. Fico até emocionada em falar sobre isso, mas a importância que o meu pai foi para o meu desenvolvimento cognitivo, psicológico e para algumas decisões realmente muito importantes na minha vida. Então, exerça a sua paternidade com sabedoria e com responsabilidade, ok? Até o próximo vídeo!